do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Sou o pastor Walter Bastos e esta é a live do IBRAC. Hoje é dia 30 de março de 2020. 30 de março de 2020, são 19 horas 30 minutos e eu agradeço muito a Deus pela sua participação online, pela sua de estar conosco. Então eu quero, antes de tudo, orar ao Senhor, invocando a presença de Deus na minha vida, aqui e aí com você, do outro lado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de perto e Deus de longe, nós te louvamos, ó Pai, pela bênção da vida e estamos obedecendo às nossas autoridades com relação a essa quarentena. Mas a tua obra não pode ficar parada. Por isso resolvemos fazer essa live para que os alunos, lá em suas casas, possam participar da aula e aprenderem, Senhor. Então nós chamamos tua presença, ó Deus, em nome de Jesus, para estar conosco, para estar nos iluminando, nos protegendo, nos guardando. Abençoa todos os alunos do IBRAC, também nossos professores, abençoa todos os teus filhos, Senhor Deus. Eu te peço também o irmão Pedro, o irmão Diego, que estão trabalhando nos bastidores para conseguirmos levar essa mensagem pela internet a todos os irmãos. Então, boa noite para você, meu amado, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Bem, meus queridos, nós estamos finalizando nesse primeiro bimestre do ano letivo de 2020, aqui do IBRAC de Mogi das Cruzes, sede, essa matéria que nós chamamos de Teologia da Vida Cristã. Então, hoje nós vamos falar no ponto número 5, Batalha Espiritual. Então, você que tem a sua apostila, pode abrir aí na página 26, porque esse tema da batalha espiritual interessa para quem é cristão, para quem é crente nascido de novo e está caminhando com Jesus. Então a batalha espiritual é um assunto de vida cristã muito importante. E eu quero junto com vocês, então, antes de começar aqui na leitura do texto, melhor aqui da apostila, vamos fazer uma leitura aqui no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo, no capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, ele começa a falar aqui, a partir do versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 4. Porque as armas da nossa milícia, ou da nossa batalha, não são carnais, não são humanas, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, esse é um tema que Paulo trata aqui em relação à batalha espiritual, E ele aprofunda um pouco mais esse assunto no livro de Efésios, capítulo 6. E ele diz assim, no versículo 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, a graça, a força, o ânimo, a sabedoria, a resistência que a gente precisa está em Deus. E o verso 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, olha o versículo 12, não é contra a carne e o sangue, não é contra seres humanos, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir firmes, resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, sim, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir quer dizer cercar, como se fosse um cinturão, cercando toda a sua vida com a verdade.
revestindo-vos da couraça da justiça. Couraça, aquela vestimenta, né, que os soldados colocavam para proteger os órgãos principais do corpo. Colete, hoje os soldados usam colete, as polícias, né? Então aqui ele coloca essa couraça a couraça da justiça. Justiça é das coisas corretas, das coisas certas. E justiça aqui também pode representar a justiça de Cristo, que é o sangue de Jesus, né? E o versículo 15, calçai os pés com a preparação no Evangelho da Paz. Outra tradução diz prontidão, mas preparação é bem interessante. Fala da necessidade que nós temos de treinamento, de ensino, de discipulado. Com os pés a gente caminha, e com os pés a gente faz missões e também batalha espiritual. Porque lá em Romanos capítulo 16, verso 20, está escrito: porque Deus em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Então, a Escritura diz que Jesus esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente tentaria morder o calcanhar. Tudo isso são figuras de batalha espiritual. Versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé. Então o escudo sempre vai à frente da gente. E aqui é identificado como a fé em Deus, nas suas promessas, na sua lei, confiança em Deus. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui são dardos de pensamentos maus, de acusações, de várias coisas ruins. Então, a fé em Deus é essa proteção que a gente tem contra esses dardos. Tomai também o capacete da salvação. O capacete sempre é usado como prevenção. O capacete da salvação, a convicção que nós somos salvos em Cristo. Olha que interessante, né? Depois vem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a última peça da armadura de Deus é a espada, é a única arma de ataque, né? Então ela tem que estar no coração como um tesouro e nos lábios como uma espada afiada, de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Está escrito lá em Hebreus 4:12. Bem, eu acredito que a armadura de Deus são posicionamentos de obediência. Quando eu e você nos posicionamos em obediência diante de Deus, então nós estamos protegidos. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a impressão que a gente tem dentro desse texto é que a nossa resistência ao diabo está em Deus. E nós conseguimos essa resistência nos submetendo a Deus, isto é, obedecendo a sua palavra. Então você que está com a revista aí na página 26, vamos ler a introdução, que diz assim: de todos os inimigos do crente, o diabo é o que assusta mais. Isso geralmente ocorre quando se tem pouco conhecimento das Escrituras e muito de mitos e de crendices populares. Apesar de ser um inimigo vencido, Satanás não se dá por derrotado e, vez por outra, tenta nos fazer crer que é invencível. É verdade que não podemos ignorar os seus ardis, as suas artimanhas. Não podemos. Mas ele foi vencido por Cristo na cruz do Calvário e sua sentença já foi pré-anunciada. Mateus 25:41, que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Por essa razão, Deus preparou o lago de fogo e enxofre, Apocalipse 20, versículo 10, para ser o cárcere definitivo de Satanás e seus demônios. Enquanto o diabo está solto, vamos dizer assim, suas ameaças não podem ser ignoradas. Nós precisamos, antes de tudo, nos equipar com todas as armas da luz, a fim de derrotá-lo nas batalhas do dia a dia. A nossa resistência contra o diabo está em Deus, como eu disse para vocês no começo. Tá? O texto sagrado diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé. Então, ele procura alguém que está saindo da proteção. Tem alguns versículos que eu vou citar para vocês, que são meus alunos, que estão aí do outro lado, que eu anotei
e vocês também podem anotar. Esses versículos falam da nossa proteção. No livro de Jó, capítulo 1, nós temos um texto bem interessante, capítulo 1, livro de Jó, que diz assim no versículo 8: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó não passou luta e aquela grande tribulação porque ele era um pecador empedernido, porque ele tinha brecha na vida dele, porque tinha algum pecado escondido. Nem sempre tribulações e lutas é porque tem algum pecado. Aqui no caso dele foi uma provação, porque do ponto de vista de Deus ele era um homem nota 10. Deus está dizendo isso dele. Homem íntegro, temente a Deus, reto, que se desvia do mal. Então eu e você temos que seguir o exemplo de Jó. Então o diabo falou para Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde em vão teme a Deus? Aí olha a acusação do inimigo. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. O que o diabo está querendo dizer aqui é que Deus tinha construído uma proteção ao redor de Jó e da família dele. E por essa razão, nenhum mal acontecia a ele, por causa dessa sebe. Olha o texto aqui, cercaste com sebe. Uma outra tradução diz assim: cercaste com uma cerca, com um muro, com a proteção. Então, essa é uma realidade, é uma verdade, sabe? Essa proteção, então os textos que você pode marcar para depois dar uma observada são os seguintes. 1 de João 5,18, que diz o seguinte: aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Esse texto está dizendo que pelo fato de você ter nascido de novo, você é intocável. Por que intocável? Porque a Bíblia está dizendo. Então você é intocável de fora para dentro. Um texto que mostra claramente que você é intocável está em Zacarias capítulo 2, versículo 5. O texto diz que Deus diz assim: eu serei ao redor de vós, qual muro de fogo intransponível. Você é intocável porque essa proteção é o próprio Deus. Você está protegido pelo próprio Deus. Observaram? Zacarias 2,5. Números 23 diz que não vale encantamento sobre Jacó. Aqui está sendo dito a verdade de que bruxaria não atinge os servos de Deus, que estão protegidos pelo próprio Deus. Ok? Agora, essa proteção é vulnerável de dentro para fora. É o que diz Eclesiastes 10, versículo 8, que diz assim: aquele que cava uma cova pode cair nela, e o que chuta um muro, uma cobra morde o seu calcanhar. Então, o que quer dizer isso com outras palavras? A última referência, Efésios 6,11. Paulo fala sobre as astutas ciladas do diabo. Bem, você não pode ser atingido onde você está escondido em Deus. Por isso o diabo faz com que você saia da proteção por meio das astutas ciladas. Essas astutas ciladas é para você sair da proteção por meio do pecado continuado, certo? Então, vamos pensar sobre isso daí. Então, essa batalha espiritual é verdadeira, não menospreze, o inimigo fica procurando alguém para devorar. Então, quando falamos de batalha espiritual, pensamos exatamente em 3 inimigos. O diabo e seus demônios são inimigos implacáveis e são nossos inimigos até o fim. Não tem acordo, não tem nenhum tipo de acordo. Eles já estão sentenciados e eles querem levar o maior número possível junto com eles para o lago do inferno. Mas se eu e você seguirmos as orientações que a Bíblia nos dá, se nós ficarmos atrás da cruz, não há o que temer. Na continuação aqui do texto diz assim, o texto aponta claramente contra
quem estamos lutando? O diabo, né? Porque nós estamos analisando 1 de Pedro 5, 8 e 9. Ele é nosso adversário. O apóstolo Pedro declara que só é possível enfrentarmos o diabo se estivermos sóbrios e vigilantes. Olha que interessante. No grego temos a palavra nefo, traduzida por sóbrio, ser equilibrado, autocontrolado. Qual é o contrário de sóbrio? Bêbado, drogado. Já o verbo gregorel significa estar ou manter-se desperto, vigilante, estar alerta, permanentemente acordado. O sentido de sobriedade que Pedro está querendo passar para nós aqui é de ações controladas pela temperança, pela moderação. É o da vigilância, né? E ela tem a ver com uma espécie de desconfiança dosada acerca de tudo que envolve o mundo e a carne. Então, uma desconfiança dosada. Você ficar sempre com o pé atrás em relação à natureza pecaminosa e ao mundo. Pedro cita um dos nomes descritivos do arqui-inimigo de Deus. O termo diabo deriva da palavra grega diabolos, é o mesmo que Satã, ou no hebraico significa caluniador, fofoqueiro, acusador, difamador. Esse é o significado da palavra diabolos. Então esse nome revela um detalhe do caráter de Satanás. Trata-se do ódio e profundo desprezo que ele manifesta pelos filhos de Deus. Quem difama, fala mal, semeia contenda entre irmãos, está a serviço do maligno. É o que diz a Bíblia em Provérbios 6,19. O texto em estudo declara que o diabo é nosso permanente adversário. Isso acontece conosco no exato momento da nossa conversão. Quando você entrega a vida para Jesus, muda de lado. Você passa a servir a um único Senhor, a Jesus. O dicionário Sacone define a palavra adversário como que ou aquele que está em luta contra outra pessoa, contra um oponente. Adversário, no grego, antíquicos, inimigo, oponente, de uma forma geral. O que o diabo procura, gente? Um defeito moral não corrigido, um pecado não confessado, para nos acusar diante de Deus. Então, é nisso que ele vai se firmar para conseguir alguma coisa da minha parte ou sua. Por isso que nós temos que ser sempre jogo limpo com Deus, jogar sempre aberto com Ele, tá? Porque aí Ele trata dessas coisas que precisam ser tratadas na nossa vida e o inimigo não vai ter nenhuma oportunidade de agir contra nós. Porque a Escritura fala sobre isso em Efésios 4:27, né? Não dê lugar ao diabo. Quer dizer, não dê espaço para ele, lugar desocupado. Continuemos aqui, ó. O diabo é semelhante a um leão feroz, faminto. Pedro empresta a figura da fauna para descrever com clareza o caráter de violência, de rapidez, de destruição e de tenaz perseguidor que é